Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Sejam todos bem-vindos ao inesperado podcast Nevada. É verdade. Finalmente conseguimos fazer esse podcast há tanto tempo já, gente, que eu sonho com esse projeto. Mas enfim, depois a gente conta um pouquinho mais sobre como surgiu o projeto, né, Vá? Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Sandro, que abriu as portas aqui para nós, né, do estúdio. Enfim, muito obrigada, Sandro. Vá, quero te agradecer por ter aceito o meu convite, ter abraçado esse projeto, muito importante. Você foi muito especial nesse projeto e perfeita para ele, né? Obrigada, eu que agradeço também. E depois a gente vai contar o porquê da borboleta, do Eu Acredito em Você, que tá todo mundo perguntando e querendo saber, né? É verdade. Bom, hoje é a estreia, gente, do podcast. Nós trouxemos duas convidadas maravilhosas para conversar um pouquinho com a gente sobre um assunto muito importante. Mas antes, a gente tem umas pessoas aí muito especiais para agradecer, né, Vá? É verdade. E o nosso agradecimento hoje, né, vai pra Jeane, que ela fez todo nossa a make, né, cabelo, nossas fotos do podcast foi a Jeane que fez, né, juntamente com a Lu. Elas são demais, incríveis, tá? Nossas roupas foram lá da loja Lara Flor. E a Fernanda, da Hora de Brindar, que fez as nossas canecas lindas, maravilhosas, tá? Muita gratidão a todas vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Bom, nossas convidadas hoje são mais do que especiais. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos, violência doméstica, que é um assunto muito sério. E eu percebi que agora, depois da pandemia, ele cresceu muito, esse índice, né? Então, hoje nós trouxemos a advogada Annelise e a psicóloga Cláudia para conversar um pouquinho. Olha, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Vocês estão estreando esse podcast conosco. Estamos muito felizes que a gente está estreando junto com vocês em um assunto tão importante, né, para ser conversado. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. E é uma grande responsabilidade nossa, né? De estarmos aqui na estreia, sendo as primeiras. Gratidão. Imagina daqui um ano a gente chamar vocês novamente, hein? Vocês lembram, meninas, no primeiro podcast, né? É verdade. É um privilégio, uma honra pra gente. Obrigada. Obrigada a vocês. E espero que daqui a um ano, então, se nós voltarmos, né, os dados sejam diferentes. Com certeza, com certeza, né? Bom, a gente vai começar com a psicóloga, né? Vamos tentar entender um pouquinho o lado emocional das mulheres. Mas antes de tudo, eu acho importante a gente saber como que a gente pode denominar, como é que a gente pode perceber que nós estamos em um relacionamento abusivo, né? E se ele se enquadra dentro de uma violência doméstica também. Mas assim, para começar a entender, quando é que a gente percebe que estamos dentro de um relacionamento abusivo? Vou denominar primeiro a violência doméstica. Ótimo. Ela acontece com os familiares ou pessoas que moram dentro da residência, mesmo que sejam distantes, familiares, primos, cônjuges, né? Um relacionamento tóxico, ele vai estar acontecendo no momento em que a vítima, vamos falar assim, a pessoa vai estar tendo um prejuízo na vida, vai estar sendo minada, estão tirando todas as fortalezas dessa pessoa, emocional, as crenças positivas dela. Então não precisa ser um relacionamento amoroso para estar dentro de um relacionamento abusivo. Isso acontece com filhos, parentes, ou a violência doméstica ela ocorre com idosos, com crianças, e na maior parte das vezes são as mulheres. Mas homens também sofrem violências domésticas. Verdade. Eu conheci 3, um eu atendi. E a gente acha que não, né? A gente sempre olha pro lado das mulheres. Feminino, né? Mas tem os homens, sim, né? Sim. Mas temos que fazer um adendo a respeito da violência doméstica masculina, que a Lei Maria da Penha não abarca os homens. Os homens, tá? sim. Ela abarca as mulheres. É bom lembrar disso, sim.
Quais os tipos de violência doméstica? Então, a violência amorosa, a patrimonial, a violência familiar, né? Com as crianças, violência física, violência emocional, moral, né? a verbal, né? psicológica. A verbal, né? Que é psicológica, né? Sim. Que eu acho que também é uma das piores, né? O parceiro, né? Ficar ali falando todo dia, alguma coisa mais agressiva, vai diminuindo a autoestima da mulher. Para chegar na violência, não sei se a doutora Cláudia me concorda, mas para chegar na violência física, a mulher ela já passou por todas as outras violências, né? Principalmente a violência psicológica, moral, patrimonial. Tem a violência sexual também. É verdade. Porque aí a gente pergunta, de onde surge a violência, né? De onde surge? Como que surge? De todo relacionamento. Todo relacionamento, claro, me expressando melhor, como pode acontecer? A gente não casa com um sapo. A gente casa com um príncipe encantado, todo mundo. Todo mundo. Então, esse cara, muitas vezes, né? Vou estar falando de homem, mas pode ser mulheres, em qualquer gênero. Mas essa pessoa, ela é maravilhosa no começo, ela é incrível, ela é sedutora. Ela vai encantando e se conectando. E com o passar do tempo, quando nós falamos em psicologia, a gente não tem como dar um formato específico, né? É assim por causa disso, mas isso tem a ver com a história da pessoa, com a forma que ela foi educada, com a cultura, né? Com a questão financeira. Mas só as pessoas de baixa renda passam por violência doméstica? Claro que não. Não, de jeito nenhum. Que não. Ela transita por todas as classes sociais. Por todas as classes sociais. Então, a princípio é tudo maravilhoso. E aí a gente fala assim, mas comigo não é violência doméstica, né? Ele só estava irritado ontem porque teve um problema no trabalho, mas veio no outro dia e me acordou com café da manhã na cama, me mandou flores, colocou nas redes sociais, o cara é incrível. Que é o ciclo da violência, né? Exato, essa sedução, né? Tem as etapas do ciclo da violência. Você falou uma coisa muito importante, né? As pessoas acham que acontece na classe baixa, né? E não acontece só ali, acontece na classe alta também. Eu tenho muitas conhecidas que vivem isso dentro de casa. Elas acham que não é, porque não tem a violência física, né? Mas tem uma violência abusiva. E aí elas acham que não é, que tá tudo bem e não se separam, porque o que a sociedade vai falar, o que a sociedade vai pensar e como eu vou ficar depois. Eu não vou conseguir manter esse meu padrão de vida, né? Elas têm medo, Elas têm muito medo de sair daquele ciclo. Muito, e é difícil mesmo, né? E eu tô falando porque eu já vivi isso, né? Eu fui casada com um empresário, eu já vivi um relacionamento abusivo e eu vivia numa classe alta. E as pessoas não acreditaram. Quando aconteceu mesmo, que tudo explodiu, que todo mundo ficou sabendo, ninguém acreditava, porque ele me tratava até então muito bem, né? É verdade. A Lívia me conhece há anos. Como a Cláudia disse, eles passam mesmo de bons homens, de bons pais, de bons maridos, para a sociedade. E dentro de quatro paredes, a mulher é que sofre ali, né? A criança, enfim. Doutora Cláudia, nesse caso, esses homens que fazem isso consciente, eles entram num quadro de psicopatas, bipolares, ou os psicopatas e pessoas bipolares tendem a também ter um relacionamento abusivo, né? Boa pergunta. Como eu disse, não dá para generalizar. O narcisista, o bipolar, o psicopata, então, que ele não tem o sentimento, né? Ele não tem, aí ele vai fazer a bel prazer dele, né? A tendência é muito maior. Existe uma probabilidade maior. Entretanto, isso não é só dos transtornos mentais, né? Das pessoas. Isso, talvez, o transtorno mental faça com que seja mais elaborado, né? Esse processo, mais pensado, né? Mais pensado. Mas isso é uma desestrutura em todo o processo. Há pessoas que falam é um desequilíbrio emocional. Tá, pode ser um desequilíbrio emocional, mas a pessoa não vai lá e não enfrenta o chefe, não enfrenta o policial, não vai lá no delegado e manda dar de dedo na cara dele. Isso. Não, eles fazem com as pessoas que são próximos, porque eu me sinto seguro com a intimidade, né? Com a intimidade. Eu me sinto seguro em agredir aquela pessoa que me ama,
Então, porque você já sabe como ela vai se comportar também, já né? sabe que ela vai se comportar. Então, o transtorno mental, sim, pode gerar maior atitudes, né? Enfim, violência doméstica, mas também as outras pessoas, por uma questão de criação que vai de geração a geração, copiando esse repetindo padrão do pai ou da mãe, né? Exatamente. Então, não existe um formato certo que a gente possa estar falando. E como é que uma mulher ela pode perceber que está, por exemplo, uma mulher está conhecendo algum cara, como é que ela percebe que ela já pode estar entrando em um relacionamento abusivo? Quais são os primeiros sinais? Boa pergunta, Vanessa. A mulher tem a tendência de ser a salvadora, né? Aquela pessoa destruída, que a imagem da pessoa, assim, ai, tadinho, a vida dele foi tão difícil, complicado. Vou cuidar, né? Vou cuidar, e ele vai fazer o quê? Mudar comigo, mudar por mim. Então, a salvadora já vai ali, já tá vendo, né, que tem indícios. Então, a pessoa, esses dias eu atendi uma moça que ela falou, o segundo encontro, o cara jogou a chave na mesa, falou com alguém por telefone, estava irritado, jogou a chave na mesa e falou assim, gritou, e falou, porque eu odeio quando as coisas dão errado. No segundo encontro, ele já tá falando assim, as coisas assim. Que bom pra ela. É verdade. O que ele tá dizendo? Eu não sei lidar com descontrole, as coisas têm que sair perfeitas. Imagina o dia que ela falar, não meu ela, bem, hoje não quero. E ela teve essa consciência, ela percebeu? Sim, na terapia sim, conseguiu fazer outras escolhas mais saudáveis. Então, já de cara a gente já estancou. Então, assim, são pequenas atitudes que as pessoas vão demonstrando e a gente está se enganando, entrando no processo de negação e não quer ver. A gente vê uma pessoa mais irritada no trânsito, a gente vê uma pessoa... A questão familiar faz diferença, né? As pessoas podem ser diferentes, claro, vindo de uma família abusiva, de uma família agressiva. Mas, vamos ver o que os outros dizem, vamos conversar, vamos entender dentro se eu puder fazer um adendo a respeito disso que você falou, das famílias, né? Que a importância de inserir essa discussão nas escolas... Para se falar a respeito de violência doméstica para aquele menino, para aquela menina que... Eu acho que tinha que ter uma matéria de inteligência emocional onde a gente pudesse abordar todos esses assuntos, né? Que muitas vezes vive naquela ciclo naquele meio familiar, né? Que é abusivo, que a mãe sofre violência doméstica. E os estudos dizem que eles repetem. Então, a menina vai encontrar um companheiro que é como o pai, que é abusivo, que ela busca, né? E o menino, quando tiver um relacionamento, vai também ter essas atitudes com a a gente vê isso muito na constelação familiar. A gente trabalha isso. E hoje a constelação familiar a gente trabalha também na área judiciária já, né? Da repetição do padrão, né? E quando a gente percebe isso a gente já consegue ver que tá vindo de uma família onde tá tendo um relacionamento abusivo, então a gente pode fazer diferente, né? Sim. Seria assim. Voltando ali, a gente percebe, só que a mulher, ela é muito assim também, né? Não sei, a gente tá conhecendo o cara e a gente percebe, ali, né, da chave, ficou estressado, ficou irritado. Mas deve ser coisa da minha cabeça. Então a gente sempre pensa assim, é coisa da minha cabeça. Eu vou dar mais uma chance. E aí vai dando uma chance, aí depois quando já está dentro de um relacionamento, né? Já está envolvida, esperando que a pessoa vai mudar, né? E achando que vai mudar, né? Claro, que vai mudar. Tem casos que a pessoa muda mesmo. Muda, claro, eu acredito. Pode generalizar, né? Exato. Como a Cláudia disse. Mas muitos casos não muda. A gente percebe quando não muda. E aí entra a manipulação. Aí entra a manipulação. Mas eu fiz isso porque tu me tirou do sério. Eu fiz isso porque você não limpou o sapato. Eu fiz isso porque você não deixou o jantar pronto. Olha só, trabalhei o dia inteiro. Como que as crianças estão gritando até o ponto que não é verdade. Aí a mulher começa a se culpar. Se desacreditar. Né? Se desacreditar, porque não, porque fui eu, porque até tem agora eu não me lembro a palavra em inglês que fala, não lembro se é gaslighting, que fala a respeito disso, que é de se desacreditar da tua atitude. Você é louca. Fica confusa e a gente começa a achar que a gente tá louca. coisa da tua cabeça.
É assim uma confusão, mesmo. né? Já aconteceu comigo, assim, tipo, dele trancar a porta do quarto do casal nosso, né? Uma experiência minha, de eu abrir a porta, estar trancada, bater na porta e ele me deixar pra fora do quarto. E no outro dia eu vou falar com ele disse, tu tá louca? A porta tá aberta? Tava aberta. É exatamente E aí eu isso. ficava assim, ó, será que tava aberta? Nossa. E é assim que acontece com tudo, né? Como é que funciona, Cláudia, a cabeça da mulher nesse momento, assim, na parte emocional? Onde ela fica com essa dependência emocional? Em vários pontos. Realmente, eles minam tanto ao ponto... Essa frase é o que eu mais escuto. Eu tô louca. Olha, eu tô sendo clara. Na terapia, eu tô sendo clara. Eu tô me fazendo perceber, porque eu sou louca às vezes, né? Então, a pessoa vai minando, Meu Deus, vai como trazer... a mulher vai se perdendo, né? Vai. Perdendo a vai se identidade. perdendo, a mulher. Então ele causa dependência para a pessoa, né? Então falamos disso como em todos os sentidos. Você precisa de mim. Ninguém vai te amar como eu. Nossa, mas Você não vai conseguir você não sozinha. vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você tem que dar graças a Deus porque você tem um marido bom como eu. Olha como eu sou Exato. bom. Olha como eu sou bom. Eu te levo no cabeleireiro, mas você não pode usar a roupa. Eu deixo você fazer a unha. Eu deixo você fazer a unha. Como se Eu fosse uma deixo. E hoje as mulheres trabalham tanto quanto os homens, né? O mercado é ok, e não necessariamente eu preciso trabalhar, porque às vezes uma pessoa entra mais com dinheiro, Sim, a outra exato. entra com cuidado com os Exato. filhos. Entretanto, um alvo isolado é um alvo mais fácil de ser controlado. Então, a técnica de guerra, né? As pessoas usam a palavra de contenção. O que nós vamos fazer? Contenção àquele país, aquela cidade, um presídio, alguma coisa. O que ele vai fazer? Vou deixar de alimentar com energia, vou deixar de alimentar, de dar comida, vou deixar... Então, o marido, a gente está falando, no caso, mais a mulher, mas pode ser outros gêneros. Eu vou deixar de dar o dinheiro, eu vou fazer como eu sou importante, o patrimônio está no meu nome. Que é a violência patrimonial, né? Isso. Que essa violência até é a mais silenciosa que existe. Porque a Acho que mulher já nem passei por sabe, todas. nem Sério, sabe, gente. né? Que sofre essa violência, que está sofrendo essa violência, porque ele vai silencioso, Quer ver quando né? tira a chave do carro e esconde pra você não sair nem de casa? Né? Um dos sinais mais de alerta, assim, né, que a gente vê nessa vivência da advocacia é a perda da independência. Né? Quando tu tá 100% dependente daquele homem, daquela situação, que não tem mais independência de fazer absolutamente nada. Exato. É verdade. E aquela outra frase para a mulher que valoriza a família, assim... Você vai destruir com a nossa família. Olha os nossos filhos. Exato. Olha o que serão deles e a culpa é tua. E a pessoa internaliza aquilo. E eu acho que hoje é mais difícil para a mulher quando se tem filhos, né? Com certeza. Com certeza. É algo que prende ela mais, né? Essa dependência emocional, ela existe, de fato, Sim. né? A mulher acaba ficando dependente do homem, né? Do agressor. Como é que ela consegue perceber isso, que eu estou dependente emocionalmente? E quais os primeiros passos que ela pode estar fazendo para um possível tratamento, digamos assim, para que ela saia disso? Porque eu, assim, com a minha experiência, eu falo, um homem que chega a uma agressão física, por exemplo, ele não muda. Ele pode buscar ajuda, ele pode melhorar, mas... até assim, tem homens que vão mudar, mas a maioria não muda, né? E aí onde a mulher já está correndo risco de vida dentro de casa. Como que ela pode se preparar para ela sair dali na sua parte, assim? Como você trabalha isso com as mulheres? Primeiro a gente vai trabalhar o autoconhecimento, o empoderamento, trabalhar para que ela se fortaleça, porque muitas chegam ao consultório sem querer sair daquele ambiente. Elas querem, é o problema meu, problema, o que eu vou fazer? Então, o que nós trabalhamos é elas começarem a identificar o que é um relacionamento abusivo, quais são os comportamentos, o que aquela pessoa está fazendo, o que ela acha bacana, ok. Agora vamos te fortalecer, né? Vamos te preparar, como é que são as estratégias mesmo, às vezes a gente precisa... Tá vendo o que ela vai fazer financeiramente, pedir o conselho de advogados, de todo
vamos nos fortalecer aqui Sim. dentro desse processo. E aí, quando sim, existe um desejo meu de sair dessa relação, a gente vai começar a trazer na realidade a rede de apoio é o primeiro passo de estar trabalhando. Mas aí nós vamos ter uma rede segura de pessoas que eu me sinta apoiada, que eu não vou me sentir criticada, que não vai lá ou querer tirar satisfação com a pessoa, porque a minha vida pode estar em risco. Então, eu preciso de uma rede de apoio. Às vezes os meus pais não são os melhores, porque os meus pais são pelo casamento eterno, por naná, e vão falar lá pro marido, olha só que bobagem. Então, assim, eu vou buscar essa quebra de sigilo, vou me colocar na situação, porque é vergonhoso, a gente tem vergonha, principalmente as pessoas que têm... Do que vão falar, do julgamento. É que a sociedade julga né? muito, né? E a sociedade ainda julga muito as mulheres. Elas culpam as mulheres. Quais são as crenças? Aquela ali gosta de apanhar. Mulher de malandro, se separou e voltou de novo. Exato. Ela gosta. Ela gosta. E são tantos olhares, às vezes essa pessoa saiu de uma família destruída e essa pessoa foi a primeira pessoa que deu amor para ela. Ela ama essa pessoa por se sentir amado por essa pessoa, porque ele era encantador, lembra, né? Ele era o cara, ou era a mulher especial da minha vida. Então, poxa, é difícil eu me desligar. Né? E aí vem a dependência emocional. Eu tô o tempo todo perguntando para a pessoa, eu tô bem, eu posso, eu não acredito em mim. E o outro faz esse papel. Outras vezes não é um lar destruído, mas é essa questão da manipulação da pessoa. São várias que existe também, né, doutora Cláudia? Tipo, é que a gente, quando fala de relacionamentos abusivos, violência doméstica, a gente já acha que é o pior ali. Não é. Às vezes a pessoa tá vivendo muito bem, o casal tá vivendo muito bem, a mulher tem tudo ali materialmente, digamos assim, né? O homem é o provedor, tá cuidando de tudo, mas ele dá uns limites para essa mulher. Ou ele fala algumas coisas que baixa a autoestima dessa mulher. Isso também já é um relacionamento abusivo, né? Acusa ela de traição, acusa e tudo xingamentos mais. E tudo Ou mais. só fala assim, tipo, você não faz nada, você é uma inútil, né? Qual é a maior dificuldade das mulheres que você atende para sair de um relacionamento abusivo? Enxergar que estão dentro de um relacionamento abusivo. Elas demoram para enxergar? Sim, demoram. E às vezes eu vou mostrando vídeo e as pessoas entram, não pode, em crise. E como isso é uma falta de autoconhecimento mesmo, né? Às vezes até depois de concedida uma medida protetiva, elas não acreditam, mas não é assim e tal. E é público e notório que é assim. Foi uma denúncia externa, não foi ela que denunciou, foi alguém que viu ele batendo nela ou, enfim, fazendo violência psicológica e tal. E ela não acredita. É difícil a pessoa sair desse ela é muito manipulada, né? Na verdade, pelo homem, né? Dois sentimentos ali, né? Dois comportamentos, ciúmes e controle. Esses o são... controle. O controle, mas né? o ciúmes, ele me ama tanto. Ninguém vai me amar tanto quanto Porque ele. Porque olha só, ele tá ali, ele é cuidadoso. Não, os ciúmes e o controle são extremamente danosos. Esse controle, né? Eu acho que quando o outro tira a tua liberdade, já é um relacionamento abusivo, né? Porque eu sempre falo assim, um casal é uma unicidade, né? Eles viram um só, mas tem que ter uma cumplicidade um do outro, né? Tem então que ser recíproco, né? Tem assim, tem algo que pende mais para um lado do que para o outro. Nem só pode, um que né? doa e o outro só. Tem que ter o equilíbrio do dar e o receber. Tem que saber que os dois sonham com coisas iguais, mas também tem as suas particularidades que têm que ser respeitadas, né? Existe algum lugar que possa fazer atendimento social para essas mulheres, para as mulheres que não têm condições, digamos assim? Sim, existe a hospedagem que tiram... A Casa das Anas. Isso, hospedagens, acho que até os locais específicos para isso. O SUS... ali nos postos de saúde tem o atendimento, né, para essas vítimas. Para as vítimas. Os postos de saúde tem? No CRAS, no CREAS, lá em Itajaí.
Eu sei que tem a Casa das Anas que acolhem essas mulheres quando elas já correm risco de vida, né? A Casa das Anas tem o atendimento psicológico e também tem as assistentes sociais, que dão todo um apoio. E elas podem morar ali, ficar ali? Podem morar, fica ali por um determinado período até se ajeitar, se reinserir no mercado de trabalho e tudo mais. E também quem tem filhos menores fica lá também com elas. Sim. Né? Aqui na região temos em Itajaí e Balneário Camboriú. Itajaí eu sei que é muito delicado, uma vez que eu vou para um lar, né, para um abrigo e vejo ali que eu posso não estar conseguindo um trabalho, o que eu vou fazer com meu filho, já falo, não, então vou voltar. É que tudo vai dificultando, né, para essa mulher, né? E o que você falou, Vanessa, é interessante, porque um relacionamento ele é sempre feito de 3 pessoas. E uma coisa que eu falo bastante no consultório. Eu, você e nós. Tem coisas que são privadas minhas, tem coisas que é privada do outro, e tem coisas que são nós. Se eu não sei respeitar essa linha porque eu quero controle, porque a pessoa vai me trair, ou porque a pessoa... Ciúmes, né? Aí começam os abusos, porque eu não sei lidar. Então tem as fases da violência. Então a primeira é a tensão, fica o lado mais estressante da situação. O segundo passo é a agressão. É o ato de violência em si, né? E que pode ser emocional, agressão física, agressão, usar os filhos, enfim. E aí tem a fase da lua de mel, né? Que eu venho, perdão, arrependimento. Eu nunca mais vou fazer, choro, imploro e volto dentro desse processo. Que é onde elas acham que eles vão mudar, né? Mas aí existe um tempo ali que eles conseguem manter isso que prometeram, mas depois tudo volta, né? É um ciclo, né? É um ciclo, né? Volta novamente. E é exatamente assim, todo relacionamento abusivo, ele vai pra violência física ou não? Ele pode ficar só ali no controle, no ciúme. Sim. E minando as forças dessa pessoa. Tu não vai dar conta sem mim, tu não consegue. E aí essa mulher vai se isolando também, né, doutora Cláudia? E ela vai se isolando porque a tua família já não é mais importante. Eu sou a tua família. Não, essa daí não. Olha, aquela tua prima não é boa. Então, não presta pra você, né? Você já tem a sua família é aqui. Então, é o controle da pessoa. Bom, então assim, para as mulheres, a gente está falando mais de mulher, né? Mas a gente sabe que os homens também podem, né? E vivem isso, né? É uma minoria, mas vive. É uma minoria, mas vive, né? Vive sim. E assim, as mulheres que estão passando por isso, elas estão conhecendo alguém. Elas, então, já têm que ficar um pouquinho atentas, né? Com os sinais, porque eles vão dando esses sinais pequenos, mas vão dando. E eles são importantes, sim, né, doutora Cláudia? A gente não dá bola para isso, mas são importantes esses sinais, né? Então, ficar atentas. E depois que estão no relacionamento, o legal era elas começarem a perceber que precisam de ajuda. E pedir ajuda também, né? Que isso é muito importante. E aí, onde começa assim, eu tenho vergonha, não vou falar que eu preciso de ajuda porque o meu marido tá me tratando desse jeito, né? O que vão pensar? Que isso também já é um bloqueio de aprovação, né? Eu preciso da aprovação dos outros, da sociedade, para dizer que eu sou bem casada, enfim. Então, elas podem procurar uma terapia, né? Uma psicóloga, para começar esse trabalho de autoconhecimento, né? Exatamente. Que esse é o objetivo aqui do programa. E o interessante é trabalhar culturalmente isso, divulgar as crenças, né? Em briga de marido e mulher não se mete mulher. Se mete. Foi-se, né? A época que tinha esse ditado. Hoje em dia, meu Deus, acabou, tem que se meter. Sim. Com a vinda da pandemia, aumentou muito as pessoas em casa, juntos, porque o que acontece com o ser humano? Nem todos são ruins, né? Na grande maioria, o ser humano é bom, tem uma boa intenção. Só que ele não sabe dialogar, ele não sabe colocar os sentimentos em palavras, não sabe falar, olha, meu amor, eu fico desconfortável quando você usa tal roupa, eu não gosto de tal atitude. Aí ele chega, eu proíbo de você, e vira toda aquela confusão. E as pessoas com o abuso do álcool, das drogas, as questões, as cognições ficam inibidas, a pessoa se solta, a pessoa deixa aflorar aquilo que ela não sabe botar em palavra e bota em atitude. Então, é um caos. Então, o que eu penso é a grande questão da educação, mas uma educação cultural, familiar,
da escola. Eu percebo que essa geração tá vindo com mais conhecimento, mas mesmo assim eles precisam de base, é mais conhecimento, mas uma base sólida, que não é sólida, familiar. Exatamente. Onde assim, eu tenho conhecimento, mas eu não posso contar para minha mãe. Eu não vivo isso, né? Eu tenho conhecimento, mas minha mãe fala, ai, é assim Deixa mesmo. Homem tua é avó assim, era assim, homem é assim, tua avó era assim. Ao As invés de coisas não, são minha assim. filha, teu namorado tá fazendo isso, não. Ele não tem o direito. Né? Até essa questão de ir nas escolas, de conversar com as crianças e adolescentes, a OAB ela tem uma comissão que se chama OAB Vai à Escola. Então, tem várias escolas que vão se tratando a respeito de diversos tipos de assunto. E um deles é a violência doméstica, obviamente. E daí a Polícia Militar agora fez um projeto que se chama Protetores do Lar, que nós estamos tentando trazer para Itajaí. Balneário Camboriú já tem, que é um psicólogo, uma policial militar e um advogado falando para o ensino médio a respeito de violência doméstica. Então, até eu trouxe aqui um flyerzinho que eu recebi ontem, da doutora Manon, que é a presidente da comissão de Balneário Camboriú, de combate à violência doméstica. E isso é muito importante. A gente tem que ir lá na fonte para conversar com essas crianças, com esses adolescentes, que não é normal. Eu acho que a gente não tem informação. Exatamente. Porque você vê, você está falando de um trabalho muito bacana, importante, né? Onde a gente está tendo a oportunidade de ter isso já na escola e a gente nem sabe que isso existe. Mas é que isso é muito recente. Sim, até mas tantos outros trabalhos que tem, né? Que a gente não está sabendo por falta de comunicação mesmo, de informação, né? Falta de informação, né? Eu sempre falo assim, que para todo tipo de relacionamento, para ele ser saudável, para ele dar certo, tem que ter comunicação. Com certeza. Ah, mas é DR? Depende do que você quer falar como DR, né? Mas tem que ter comunicação, como a doutora Cláudia estava falando, né? Ah, eu vejo minha parceira, ela tá com uma saia muito curta, não tô desconfortável, ok falar, tudo bem. E tem todo o direito, porque é um casal, mas se comunique, né? Veja o que a outra pessoa acha também. Com certeza. Então, eu sempre falo isso, assim, gente, para as minhas mentoradas, né? A comunicação, ela é importante para tudo. Para todos os aspectos, né? Da vida, aspectos. tanto no relacionamento você tem que quanto falar profissionalmente. O que você sente, exato. E tem que falar o que sente, o que você é, para a pessoa já saber também e aprender a lidar. E um vai aprendendo a lidar com o outro, né? Verdade. Existe um tipo de comunicação, né, que foi desenvolvida pelo Dr. Marshall, ele chama comunicação não violenta. Ela é utilizada em países em conflitos em guerra. O cara é incrível, eu adoro. E ele vai mostrar como essa comunicação pode fazer de uma forma saudável. E a comunicação se dá quando eu me entendo. Porque eu posso chegar para o outro e falar, não gostei disso, porque tu fez errado, né? Mas, na realidade, quando eu me senti enciumado, eu me senti inseguro, por conta disso, eu gostaria que você usasse uma determinada roupa assim, ou vamos negociar. Então, a comunicação não violenta, ela descreve a situação, fala como você se sente e faz o pedido. Para quem se interessar, tem muita informação na internet, é muito bacana. Que legal, depois a gente vai colocar isso, Estão usando bastante lá no nosso com crianças também, com né? Crianças. Eu estava lendo, que sou mamãe de uma menina de 11 anos, estava lendo exatamente a respeito disso, dessa comunicação não violenta para selar, imagina, uma pré-adolescente em casa, né? Imagina. Eu falo assim, a gente viveu uma pandemia de um vírus, né? De uma doença. Sim. E hoje, eu acredito, Vanessa, acredito que essa pandemia veio para que a gente possa ter a oportunidade de se conhecer. Porque muitos casais até dentro de casa não se conheciam direito, né? Porque trabalha o dia inteiro, volta e agora a pandemia parou todo mundo, então quem é você, né? Oi, né? E um dia me fizeram essa pergunta, quem é você? E eu fiquei, quem sou eu? Né? E então eu vi como é importante. Hoje a gente está numa pandemia que eu digo que é emocional. As pessoas quando tiveram esse acesso de ter que se olhar para dentro, de se autoconhecer, ficaram um pouco assustadas, não conseguiam lidar com isso. E a gente teve essa pandemia emocional onde as pessoas estão surtando, enlouquecendo por falta de identidade, de saber quem são.
Não é? Eu não sei se vocês percebem isso, mas as pessoas não se conhecem. Não se conhecem, não sabem como se posicionar, não sabem o que fazer. O que conversar. Aí quando cai num relacionamento abusivo, então, né? E por isso elas estão cada vez mais indo para as redes sociais, se autoafirmando nos posts, vendo quantas curtidas. Aí entra um universo aí que vai ser um universo aí do multiverso, que vai crescer, que vai trazer muitos transtornos mentais. Já tá, Com né, doutora certeza. Cláudia? Sim, e nessa questão da violência, né, é um caminho porta aberta para depressão, para traumas, e uma série de outros transtornos. Então, olhar para isso, se eu estou começando a ficar mais entristecida, deixando de fazer as atividades que me dão prazer, deixando de ter contato com as minhas amigas, com as pessoas que eu gosto, deixando de me achar assim especial, opa, dá uma olhadinha, que não tá bacana. A gente pode fazer diferente e às vezes até conversar com esse parceiro, né? Porque talvez ele não esteja enxergando. Né? Então, É que muitas vezes os próprios abusadores, eles não se percebem, identificam como abusadores. Isso. Né? Eu vejo já casos de pessoas que aplaudem iniciativas contra a violência doméstica e tal, e na verdade vivem um relacionamento totalmente abusivo com a esposa, com a namorada. Então, eu vejo bastante isso. não é só a vítima que não se identifica, mas o agressor também, né? Não E tudo por falta de identifica. conhecimento, de a autoconhecimento. gente atribui isso às vezes ao hormônio, às vezes à criação, às vezes, mas também a falta de conhecimento. Acho que muito a falta de conhecimento. Né? E tem como trabalhar isso para melhorar, trabalhar isso no início. Não aceite um tapa, não aceite uma agressão, não aceite. E como que a gente vai travar a manipulação? Sendo assertiva, não aceitando, não negociando os seus limites. Falando, não, eu entendo que a tua posição é E essa. ficar firme, E né? ficar Na sua firme. decisão, né? Sim, eu entendo que você não quer que eu vá na casa dos meus pais, a casa dos meus, mas eu vou, certo? Isso é importante para mim, eu vou. Exato. E aí eu não vou cedendo. Só que aí eu cedo aqui para não me incomodar, cedo ali para não... E aí, se não né? me incomodar, né? Uhum. Doutora Anelise, eu pronunciei corretamente? Sim, Anelise. Anelise. A caneca aqui tem a frase Eu Acredito em Você, que é o nome, né, do podcast das Vanessas, que tem um objetivo por trás disso. E a gente conversando aqui antes de começar, você falou que quando vai atender, você sempre fala, eu acredito em você, né? É uma frase tão forte, né? Com certeza, porque a vítima, ela já procura o advogado acuada, né? Porque já vem ter todo o atendimento de delegacia, às vezes, né, um atendimento não tão apropriado e tal. E elas começam a se duvidar, que era aquilo que nós estávamos falando, de começar a conversar, falar e tal. Eu olho para ela e falo, eu acredito em você. Tudo que você me falar, eu acredito em até você. me arrepiei, porque faz toda a diferença. Porque é o atendimento humanizado. Eu prezo para uma advocacia humanizada, então, da parte social também. Então, claro que, obviamente, a gente, no olhar crítico de jurista, a gente sabe quando a mulher... ao longo do tempo, a gente sabe quando ela está falando a verdade, quando é uma mentira, porque também acontece. Né? Em 14 anos de advocacia, eu me deparei com 2 casos que não eram verdade. Nossa. Então, Elas aproveitam um pouquinho. Mas no olhar crítico, a gente sabe quando não é. Então, eu também sou muito boa, acredito na pessoa, mas se ela está me enganando também, eu vou dar uma puxãozinho de orelha, obviamente, né? Mas a palavra da vítima, ela é de suma importância para todo o trâmite da Maria da Penha, das medidas protetivas e tudo mais. Até porque quando ela chega em você, ela já está muito debilitada, né, emocionalmente, e ela já não acredita mais nem nela. Nela mesma. A maioria, né? A maioria. Porque, infelizmente, a maioria não chega assim, firme, forte. Não, doutora, eu vou fazer isso, quero fazer aquilo. Não, elas já estão bem debilitadas e não estão nem acreditando nelas mesmas, né? Exatamente. Quando elas chegam em você, já de fato aconteceu uma violência doméstica, seja qual for o tipo, né? Tá num relacionamento abusivo. Ela vai atender a delegacia.
Na própria delegacia da mulher, eu vivi isso também. E já algumas mulheres me relataram que elas já não são nem bem atendidas na delegacia da mulher. E atendidas por mulheres, né? Eu já vi casos da mulher falar, a mulher que vai atender fala assim, tá, mas por que você tá apanhando? Duvidar, né? Então por que você ali não vai onde embora? seria um atendimento especializado, Ali muitas que tinha que ter vezes preparo, né, desacredita. doutora? E não Mas tem. a realidade está mudando, né? Até eu faço parte, estou presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica da subseção de Itajaí. Que eu achei o máximo, quero A saber Sevidon, tudo depois. carinhosamente falando, chamada de Sevidon. Então, Depois quando eu vai falar contar pra Sevidon, gente. é a respeito Ótimo. dessa comissão, tá? Nós já mandamos, inclusive, um ofício para a delegacia de Itajaí, especializada, solicitando algumas melhorias, uma conversa, né, e tudo mais. Estamos aguardando agora o retorno desse ofício, que ainda não obtivemos. Mas para quê? Para a instalação da sala Lilás, que é uma sala de acolhimento Minha às cor vítimas. preferida As é a vítimas- cor da cura, da transformação. Então, é uma sala de acolhimento, onde as vítimas vão ser ouvidas, onde elas podem levar os filhos, porque muitas vezes elas vão fazer o boletim de ocorrência com os filhos. Eu peguei um caso que eu fui nomeada defensora dativa da vítima, que no vídeo do depoimento dela na polícia, né, na Polícia Civil, ela estava com o olho roxo, um filho no colo e o outro filho no celular aqui do lado. Então tem que ter uma estrutura mesmo institucional para receber essas mulheres. Sim. Então o tratamento humanizado lá na delegacia, o delegado, uma delegada, escrivã, toda a estrutura mesmo da polícia para acolher essa né? vítima. E você acha que a gente consegue fazer essa mudança? Eu acredito. Porque assim, olha, no meu caso, foi em 2013 para 14, por aí, eu estava fazendo uma denúncia dentro da delegacia da mulher para uma policial, que eu estava te contando antes. Quando eu levantei, eu estava denunciando um policial que estava junto com meu ex, né, na época. Ela, na mesma hora, eu saí da porta, ela ligou pro policial para contar pro policial. Não, eu estava denunciando mas eu ele. acredito sim na mudança. Gente, as mulheres. É complicado, né? É Falta de revoltante. apoio. É revoltante. E se a Falta gente de for apoio. ver, não Revoltante. faz muito tempo atrás. Sim. É revoltante isso, né? É revoltante, com certeza. Mas eu acredito na melhora, sim, até porque todo mundo está tendo uma nova consciência, né? Uma nova consciência, os novos estudos também a respeito. Então, quem está ali na delegacia especializada tem que estar mesmo especializado no atendimento sabe da o que eu vítima. reparei? Depois de muitos famosos aqui do Brasil, fora do Brasil, começarem a denunciar, começar a ter escândalos, envolvimentos com a violência doméstica, parece que as mulheres começaram a ter mais credibilidade quando falam Com certeza. também, né? Me diz uma coisa, como é que está funcionando a lei em relação ao Ministério Público, quando eu vou denunciar lá no Ministério, né? Por exemplo, eu, na minha época, fiz uma denúncia, mas eu podia retirar essa denúncia. Então, na época que eu fiz a denúncia, eu sofri ameaça e chantagens. Ele me ameaçava por trás, né? E ele não ameaçava a minha vida, ele ameaçava a vida da minha família. Até que ele conseguiu e eu fui lá, o meu advogado falou, se você fizer isso, eu não vou mais advogar para você. Porque ele estava firme e forte e eu não. Eu fui lá e tirei a denúncia. Quando eu cheguei lá, que eu falei com o assessor da promotora, ele falou, todo mundo ficou me olhando. E assim, tipo, como assim? Tu vai tirar a denúncia? Eu falei, gente, eu tô sendo chantageada, ameaçada. E ele já tinha posto arma na minha cabeça, tudo. Então eu sabia do que ele era O que capaz. estava acontecendo? E eu falei, quem vai me proteger? Quem vai proteger minha família? E hoje eu sei que não pode mais tirar essa denúncia, né? Como é que tá? Não, na verdade, assim, quando acontece a medida protetiva, quando é pedido, né, solicitada a medida protetiva, vamos começar lá do comecinho. Então, vamos explicar fazer assim, a respeito lá do começo, para daí chegar no Ministério Público Explica e pra tal. gente assim, ó, para ficar mais claro. Quando que a mulher ela pode chegar a pedir essa medida protetiva? Quando ela sentir que ela tem algum perigo, né, de morte, ou que realmente ela não vai conseguir sair daquele relacionamento sem o afastamento ou alguma medida para aquele agressor sair de perto dela.
né? Primeira coisa, ela vai fazer o boletim de ocorrência, ou, claro, que se estiver acontecendo aquela agressão no momento, liga para o 190, Polícia Militar. Mesmo que não tenha agressão física, mas tem chantagem, sim, pode fazer. Pode ligar, se for em flagrante delito, obviamente, né? Mas nesses casos de chantagem, violência psicológica, patrimonial, a gente não consegue fazer um flagrante, certo? É difícil. Então, daí faz-se um boletim de ocorrência, tanto na delegacia fisicamente lá, quanto na virtual agora, porque a pandemia veio para trazer essa inovação aí, porque essa parte online, né? Antigamente a delegacia virtual ela só funcionava para alguns determinados casos, né? E não para violência doméstica. Agora tem uma abinha ali. Depois eu passo o site, delegaciavirtual.sc.gov.br. Então, para fazer a denúncia... Ela pode estar entrando ali, fazendo a denúncia, isso faz o boletim de ocorrência ali. Ali ela vai relatar tudo que ela está acontecendo e vai pedir uma medida protetiva. Né? Pedindo a medida protetiva, a autoridade policial vai enviar para o judiciário aquela solicitação. Isso ela fazendo ali online, sem acompanhamento do advogado. Mas, obviamente, é muito importante o acompanhamento do advogado. No primeiro BO, no primeiro boletim de ocorrência, ela consegue já fazer esse pedido de medida? Já. Pode pedir, inclusive, a nomeação de um defensor dativo, se ela não tiver condições, né? Ali em Itajaí, a gente tem essa possibilidade também. Ótimo. É difícil nomear já no BO ali na polícia, mas na medida protetiva judicial, sim. Então, a autoridade policial a autoridade policial, ela envia para o judiciário. O juiz tem 48 horas para decidir se ela vai conceder ou não aquela medida protetiva. Concedida a medida protetiva, tem-se todas o acusado, né? Ele é intimado daquilo e ele não pode chegar perto dela, entrar em contato com ela, com os familiares, entre outros tipos de medida protetiva. E se acontecer de ele, mesmo ela com a medida protetiva, ele continuar agredindo ela? Isso daí se chama descumprimento de medida protetiva, tá? Isso é crime. Descumprimento de medida protetiva. Pode ir preso. Exatamente. Se estiver passando na frente da casa dela, que não pode, né? Tem que ter tem uma distância, de 500 metros e tal. Tá passando na frente da casa dela. E ela liga para a polícia, ele é preso na hora, em flagrante. Inclusive, tem uma peculiaridade que o delegado ele não pode arbitrar fiança, é só o juiz. Tá? Então, não vai sair lá da delegacia sem... que o delegado vai arbitrar lá Não pode, não pode. O judiciário é que vai arbitrar, daí vai ver se é só fiança e uma cesta básica. E uma cesta básica. E é proibido agora também, né? Não tem mais essa de cesta básica e tudo mais. Descumpriu a medida protetiva, é instaurado daí uma ação penal. O Ministério Público vai fazer a denúncia a respeito do descumprimento daquela medida protetiva, então vai ser feito um processo penal. Esse processo penal não tem como desistir dele. A medida protetiva, se aquela mulher mudou a situação, né? O cara disse que não, que vai se afastar, que vai acontecer o divórcio, vai deixar a mulher em paz, ela pode, então, pedir ali, comunicar na medida protetiva, dizendo que não quer a renovação dessa medida protetiva, porque o juiz dá determinado tempo e daí vai se renovando enquanto perdurar aquele risco. Sim. Né? Então, assim, desse desistir, né, é bem difícil. Entendi. Acontecer. Quando elas percebem e querem fazer um BO, elas fazem um BO. Elas fazem um só e não pedem a medida. Qual o segundo passo? Elas esperam, aí tem que fazer mais um BO? Para ter a medida protetiva, vai ter que pedir a medida protetiva. Tá. Né? Então, vai ter que fazer um boletim de ocorrência solicitando a medida protetiva. E se elas não querem pedir a medida, mas querem fazer um BO? Pode fazer isso também. Daí só faz o registro ali que está acontecendo e tal, mas que ainda não sente que sofre, que tem medo tem medo de que ele vá mal, né? Bater nela ou algo pior, né? Acontecer um feminicídio aí. Pois é. E tudo mais.
Porque quando a gente vê também já aconteceu, né? Quando ela sofre a violência física, ou até não só a física, mas ela tá ali sendo agredida verbalmente, tá tendo uma discussão, ela está com medo, ela pode ligar para a delegacia. Pode ligar para o 190, para a Polícia Militar. E eles vão para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal em Itajaí tem uma... Tá frio aqui, né? Tem uma parte que é específica para a mulher, para o idoso e para a criança, que é a GPCAM. Então, é bem efetivo. A Polícia Militar também. Um ponto que eu queria ponderar a respeito da medida protetiva é que, após a concessão da medida protetiva, a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, eles vão na casa da vítima para fazer rondas. Então, assim, é importante falar também que você aceita a ronda da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Por quê? Nessa visita, eles vão explicar algumas coisas e tal. E a Polícia Militar, ela tem um aplicativo que se chama PMSC Cidadão. Esse aplicativo ele é super tranquilo de ser utilizado, inclusive sai nas medidas protetivas que a vítima deve instalar ele no seu celular. Por quê? Que maravilha isso. Porque Legal, ali tem uma cópia da medida protetiva e tem o botão do pânico. Sério? Tem o botão do pânico. Gente, então, se tá acontecendo alguma coisa, você abre, pega o teu telefone. Eu tenho ele aqui no meu celular, porque daí eu mostro para os clientes. O botãozinho. Você aperta o botão do pânico, uma viatura vem onde você estiver. Então, tem que ter a localização, Doutora Annelise já fez live, já falou bastante sobre esse assunto. Tem que falar mais sobre isso. Não, mas vou falar. Legal. Me convide. A gente vai fazer uma live, né, Dá? Porque, olha só, são coisas Muitas tão não pequenas, sabem, né? E não sabem. É por isso, assim, que a gente frisa a importância do assessoramento, do acompanhamento por um profissional habilitado, né? Por um advogado. Porque muitas vezes é como no INSS, né? Lá tem escrito assim, você não precisa de intermediários. Mas, na verdade, necessita porque são as peculiaridades. E quando chega a esse ponto, já precisa de profissionais, né? Tanto de uma psicóloga como uma advogada. E se não tem condições, eu acredito que tenha psicólogos que fazem, né? Trabalhos voluntários, né? E também tem os advogados também. Sim, em Itajaí, nós da Cevidon, Ai, meu Deus. O programa tá acabando, a gente tem tanta coisa para perguntar ainda. Deixa eu só falar rapidinho ali, então. Nós da Cevidon, a OAB, através da Cevidon, nós conseguimos que as vítimas de violência doméstica hipossuficientes, que não têm condições de pagar advogado, seja nomeado advogado dativo, que vai ser, você vai atender no seu escritório particular, né? Mas vai ser remunerado pela justiça gratuita. Então, é o Estado que vai pagar. Então, isso foi uma grande vitória para as vítimas, porque a gente via assim, muitas vezes aquela que tem dinheiro, ela está sempre acompanhada com o advogado, mas é hipossuficiente. Não está. Então, tá lá. Essas pessoas precisam ser olhadas. No descumprimento da medida protetiva. Exato. Tá lá o promotor, homem, o juiz, homem, o agressor com seu advogado aí e ela a já vítima. Tá com o emocional mais baixo, Exato. Né? E o que você fez para ter apanhado? Né? Isso aconteceu Grande muito pergunta. comigo. E na época ainda o meu ex ele tinha poder financeiro, de influências. Então ele tinha policiais do lado dele, tinha pessoas da política do lado dele, o que estava me prejudicando cada vez mais, me amedrontando, me dando mais medo. E foi onde eu acabei adoecendo, não culpando ele. Mas o meu corpo não aguentou e aí eu tive uma leucemia já em seguida, assim, durante o divórcio mesmo. E foi por causa disso. Por isso que eu falo tanto que o emocional a gente tem que cuidar. Porque a gente adoece psiquicamente primeiro, emocionalmente e depois fisicamente, né? Às vezes é até uma proteção, né? Do próprio corpo. Tem uma paciente que ela falou, eu engordei 90 quilos porque eu queria que ele não tocasse em mim. Porque é abuso. Tem mulheres que não sabem que se ela não quer sexo e o cara força, é abuso. E acontece muito. É a violência sexual. É violência sexual. Né? Então, para transtornos mentais, a gente tem o CAPS aqui, que tem toda uma equipe multidisciplinar. Então, existem caminhos, né, que as pessoas vão buscar. É importante que cada um busque, fale
comente. Informação, E até comunicação. um dos canais de denúncia que eu não falei aqui, mas é importante falar, que não posso deixar de falar antes de terminar, então, antes de é terminar. a campanha do sinal vermelho das farmácias. Eu acho muito incrível Então, tem mulher que não pode sair de casa, só vai sair de casa para ir no mercado, na farmácia, né? Então, ela faz um sinal vermelho na mão e só apresenta para o farmacêutico vai levar ela lá para trás e vai... Esses farmacêuticos estão preparados mesmo para isso? Estão Sabe? preparados. Ótimo. do assunto. Bom, meninas, infelizmente Eu tinha está uma acabando. pergunta. Vá. Que Tu mandaram, tá bem né? quietinha. A maioria dessas Que perguntas mandaram mandaram as pra perguntas. gente. A Lei Maria da Penha serve para mulheres trans? Serve para mulheres trans, ela serve para toda pessoa que se identifique com o gênero feminino, independente de ser feita cirurgia ou modificação do registro civil. Então, se identifica com o mulher, gênero tipo, né? feminino, é mulher. A Lei Maria da Penha é Já amparada. já vale pra Inclusive, elas. também tem uma discussão, que, meu Deus do céu, a gente pode ficar A horas gente falando. fica aqui 2, 3 horas. A conversando sobre respeito isso. das relações homossexuais lésbicas. Como é que fica de mulher com mulher, né? O Pois estudo é que né? vale Há também, né? O relacionamento abusivo de casais Exato. gays, né? Se a mulher abusadora tem aquela posição de superioridade, hierarquia, né? E tudo mais. Mas daí fica para a próxima Esse vez. assunto, né? Esse assunto interessante, é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar com o Sandro para aumentar o tempo do podcast. Porque é um assunto muito importante e as pessoas não sabem dessas informações que vocês trouxeram. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar lá no nosso Insta, se vocês puderem passar pra gente todas essas redes, esses apoios, né? Para que a gente esteja falando. Com certeza, a gente vai voltar aqui com vocês outro E vou dia. fazer uma propaganda a respeito da minha comissão, Por né? favor, que eu tô super interessada. Já quero Que é participar dessa comissão. Então, né? vai ser muito bem-vinda. Conte É a comigo. Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica Familiar da OAB de Itajaí. Incrível. O arroba da Instagram é @cvidom. Lá nós postamos diversas informações a respeito de vários Que tipos maravilha. de... Claro, foco violência doméstica, mas também dos direitos das mulheres e tudo mais. Que é muito A OAB interessante, de Itajaí né? é As mulheres muito presente nisso, né? Nessa bacana. discussão. legal. Então, se quem quiser seguir, por Eu favor. vou seguir, quero estar dentro desse projeto, com Legal. certeza. Como Vai ser bacharel bem em importante direito. Importante a gente saber que tem direito. Que tem Com direito. certeza. Quando eu falo para as pessoas, você tem direito, a pessoa, eu tenho direito. Sabe? Ai, meu Como Deus, se fosse- né? Você fez Eu uma coisa posso. muito, né? Assim, nossa, tá muito longe de mim eu ter esse direito, né? Mas tudo é a falta de autoconhecimento, né, doutora certeza. Conta? Tudo Nós é a vamos- falta. Vamos Falta botar de no nosso identidade. Insta também, né? Vamos Vamos sim. levar essas informações para o mundo. Gente, passou tão rápido, né? Eu tinha mais um monte de perguntas aqui, mas eu acho que o principal a gente já foi falado, né? Muito muito obrigada. Vocês são incríveis, são especiais verdade. mesmo. Obrigada por estar estreando também um podcast conosco, por ter aceito, por ter acreditado em nós, porque nós acreditamos em vocês e acreditamos em todos vocês que estão nos assistindo, né, Vá? É, Ela tá verdade. muito quietinha. Hoje é a minha versão loira. Ela é a minha versão loira. E é Loira, muito fina. bacana, Vanessa, você compartilhar a tua história para que as pessoas tenham Exato. conexão e saibam que isso acontece, não independente de qualquer classe, raça. Se inspirem, né? inspira, Seja uma né? inspiração Não de deixe superação. chegar, mulheres, não deixem chegar no limite. Exato. É verdade. Não precisa. Eu fui ao meu limite, sabe? Eu fui para finalizar mesmo, assim. Eu fui ao extremo do meu limite emocional e físico. Tanto a ponto de adoecer e ter 1 mês de vida. O médico me deu 1 mês de vida. Eu fiquei 1 ano no hospital. Então, até entender todo o processo que eu vivi, eu falo hoje não me colocando na posição de vítima, mas eu falo porque muitas mulheres me olham e acham, me idealizam de um jeito que às vezes eu nem sou. E que eu já vivi coisas que elas estão vivendo. E se eu sair disso, elas também podem sair. Com né? certeza. Porque eu acredito realmente nas pessoas, né? E Acredito que tem nelas. uma rede de apoio que está amparando essas vítimas, né? Exato. Legalmente, os psicólogos e tudo mais. Psiquiatria, que também há. Exatamente, para amparar
Isso, né? E juntas somos melhores, né? Com certeza. Juntas somos melhores. A Vai é assim, ela é quietinha. Gente, ela não é tão quietinha assim não, tá? Ela tá quietinha, Calma, quietinha, é e o quando primeiro. fala, ela fala assim, né? Então tá, Vá, quer se despedir? A gente tem que se despedir. Ah, que pena. Que pena. Meninas, gratidão, tá? Isso é Muito obrigada importante pra a nós. vocês. Muito mesmo. Obrigada, Obrigada, gente. tá? Até quarta que vem. Até quarta que vem. Hoje em dia, nós vivemos um mundo cada vez mais conectado. Tudo que as pessoas precisam é ter o celular em mãos e acessar os aplicativos corretos. Conheça o PMSC Cidadão. Para ter acesso ao serviço, é preciso que você baixe o aplicativo, preencha o cadastro e faça a validação do seu link. Depois de tudo isso pronto, quando precisar, é só acessar o aplicativo e se conectar com a gente. No aplicativo, você pode acionar o 190 em caso de emergências e também contar com um botão de pânico para mulheres vítimas de violência doméstica. O registro chegará na central de emergência da PM, que irá verificar qual a guarnição disponível que se encontra mais próxima do local do fato para atendimento da ocorrência. Enfim, tudo muito simples e na palma da sua mão. Agora é com você. Baixe o aplicativo. PMSC Cidadão, o aplicativo que conecta você com a Polícia Militar. A violência doméstica não parou na pandemia. Eu tinha postado a foto com o X vermelho na minha rede social. Não foi a primeira vez que ele me bateu. Os policiais pararam o caminhão na estrada e eu já desci agradecendo por terem me libertado daquela situação. Essa história não é a minha, mas poderia ser. Eu fui até a farmácia com um X vermelho na mão para pedir ajuda para minha filha de 14 anos que estava apanhando em casa. Essa história não é minha, mas poderia ser. Acho que foram os vizinhos que chamaram a polícia. Ele já estava me batendo há mais de 1 hora. Quando ele abriu a porta, eu fiz um X vermelho na mão com meu próprio sangue. Essa história não é minha, mas poderia ser. A campanha Sinal Vermelho salvou a vida delas e de outras brasileiras, mas também ajudou a abrir os olhos de muitas que não sabiam que sofriam violência. Passei por isso no ano passado e só estou sabendo agora que é crime. Na verdade, eu não queria acreditar que eu estava sofrendo um abuso e eu só me sentia culpada. Eu já fui vítima, mas hoje eu sei o meu valor. É muito importante e essencial para as mulheres o alerta e, principalmente, o apoio. Eu sofri vários tipos de violência, até a violência física chegar, antecedeu muitas outras. Mas quando eu sofri essa violência, ela foi tão grave, me feriu tanto por dentro e por fora, que eu achei que realmente o próximo passo seria o feminicídio. Bom, essa história é minha. Um X vermelho salva vidas. A informação também. Apoie outras mulheres a saírem de um relacionamento abusivo.